Sétima pergunta. De que maneira o inimigo tem trabalhado na mente de alguns? O que é dito sobre as falsas teorias do passado? Devemos entrar em controvérsia? Vamos à leitura da nota. Uma grande reforma é necessária entre o povo de Deus. Muitos galhos secos e infrutíferos estão para ser removidos da videira paterna. O inimigo tem trabalhado sobre as mentes de alguns e os tem levado a danificar a nossa experiência passada por misturar com a verdade errôneas e falsas teorias. Ele tem levado ministros e professores a combinar em suas doutrinas algumas figuras agradáveis de sua própria imaginação. Cada desvio da verdade, como nós temos defendido no passado, é um abandono da verdade que tem sido testemunhado pelo Espírito Santo e sobre a qual Deus tem colocado o seu selo. Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado de maneira alguma surgiram em vão. Surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas então reaparecerão. Não devemos entrar em controvérsia com os que mantêm falsas teorias. A discussão não traz proveito. Cristo nunca a entreteve. Está escrito em Lucas 4:8: era a arma usada pelo Redentor do mundo. Conservemo-nos ligados à palavra, deixemos que o Senhor Jesus e seus mensageiros testifiquem. Sabemos que o testemunho deles é verdadeiro. Então, de que maneira o inimigo tem trabalhado na mente de alguns? Aqui está dizendo, então, que ele tem levado, a danificar a experiência do passado, misturando, então, a verdade com errôneas e falsas teorias. E aqui fala que o desvio da verdade, como temos defendido no passado, então é um abandono da verdade que tem sido então testemunhado, esse abandono pelo Espírito Santo, né? E devemos entrar em controvérsia? Não devemos entrar em controvérsia. Aqui está o exemplo então de Cristo, né? Que ele então nunca entreteve, né? Que fala, entreteve então em discussões, né? A arma usada então é a palavra de Deus, é essa arma que nós devemos usar. Oitava, ter uma fé superficial é resultado do quê? Que grande falta de conhecimento existe? Como apresentar a verdade? Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então vamos à nota. Encontro-me em grandes angústias de alma por nosso povo. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta em uma superficial experiência cristã. Há um arrependimento de que é necessário arrepender-se. Toda genuína experiência nas doutrinas religiosas terá o selo de Jeová. Todos devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos. Individualmente, precisamos compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e com oração. Foi-me revelado que há entre nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo. Há grande necessidade de examinar o livro de Daniel e o de Apocalipse e aprender cabalmente os textos para que possamos saber o que está escrito. Então, dando uma pausa aqui na leitura, então está mostrando que ter uma fé superficial
resultado então também de uma experiência cristã superficial, né? A grande falta de conhecimento que o povo tem, então fala que é o quê? Quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo, e nos aconselha então a examinar os livros de Daniel e de Apocalipse. Vamos à continuação da leitura, que diz assim: muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo quanto possa ser sacudido será sacudido. Não convém, portanto, a cada um compreender as razões de nossa fé? Em lugar de haver tantos sermões, deveria haver mais acurado exame da palavra de Deus, abrindo as Escrituras, texto por texto, buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram aonde nos encontramos agora, sobre a plataforma da verdade eterna. Minha alma se entristece muito ao ver quão rápido alguns que tiveram a luz e a verdade hão de aceitar os enganos de Satanás e ser seduzidos por uma falsa santidade. Quando os homens se desviam dos marcos estabelecidos pelo Senhor para que compreendamos nossa posição, tal como é assinalada na profecia, não sabem aonde vão parar. Nossa. Então, como que deve ser apresentado a verdade aqui, né? A última questão da 8. Então, fala aqui que temos que primeiramente saber a razão de nossa fé. Então, em lugar de haver tantos sermões, deveria haver então mais acurado estudo da palavra de Deus, abrindo a Escritura e comparando texto com texto, né? Buscando as fortes provas para sustentar então as nossas doutrinas e fundamentos que nos trouxeram então até onde nos encontramos. Vamos então à 9ª pergunta. O que está no próprio ar que respiramos? Como devemos combater? Que palavras apóstatas transmitem? 1 Samuel 15, 23. Vamos acompanhar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então vamos ler a nota para compreender melhor, né? A rebelião e a apostasia encontram-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas, a menos que pela fé façamos nossa alma desamparada segurar-se em Cristo. A doutrina tem de ser compreendida com clareza. Os homens aceitos para pregarem a verdade precisam estar ancorados. Então sua nau resistirá a tempestades temporais, porque a âncora os segura firmemente. Aumentarão os enganos e devemos chamar a rebelião pelo seu próprio nome. Devemos estar revestidos de toda a armadura. Neste conflito não enfrentamos unicamente homens, mas principados e potestades. Não lutamos contra a carne e o sangue. Leia-se cuidadosamente e de maneira impressiva em nossas igrejas. Aqueles que apostataram transmitem as palavras do dragão. Temos de enfrentar os instrumentos satânicos que vieram fazer guerra aos santos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente,
aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Os que apostataram deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus e confraternizam-se com aqueles que representam Barrabás. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. Na continuação da leitura, escrevo isto, porque muitos na igreja me são apresentados como vendo os homens como árvores andando. Precisam ter outra e mais profunda experiência antes de discernirem as armadilhas disseminadas para os apanharem na rede do enganador. Importa que não haja neste tempo obra feita pela metade. O Senhor chama homens e mulheres fortes, resolutos, inteiramente dedicados para ficarem na brecha e restaurarem o muro. Isaías 58, 12 a 14. Há decidido testemunho a ser dado por todos os nossos pastores em todas as nossas igrejas. Deus tem permitido ocorrerem apostasias a fim de mostrar quão pouco se pode confiar no homem. Então, o que nós respiramos no ar, né? O próprio ar. Então, apostasia, né? E rebelião. Então, uma coisa que a gente convive, né? A todo instante. Todo instante. E como devemos combater? Estando revestido da armadura de Deus, né? Então aí nós conseguiremos na palavra de Deus, estando ancorado na palavra de Deus, nós conseguiremos então combater. E que palavras os apóstolos transmitem? Aqui fala palavras do dragão. Do dragão, as palavras de Satanás, né? Coisa triste, não? Que foram nossos irmãos, né? Eles saíram do nosso meio. Então fala que esse que apostataram deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus e confraternizam com aqueles que representam Barrabás. Nossa, muito triste ouvir isso. Então vamos para a 10ª pergunta. Os que abandonarem a fé poderão impedir o avanço da verdade? Hebreus 3,14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos à nota. Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós como um povo para nos reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante para cima até o fim. Deus no passado suscitou homens, e Ele ainda tem homens de oportunidade, preparados para cumprir as suas ordens. Homens que atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes rebocadas, como reboco não preparado. Quando Deus põe o seu Espírito sobre os homens, eles trabalham. Proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será diminuída, nem perderá o seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Espero que os irmãos sejam fortalecidos e estabelecidos na fé. A obra progredirá certamente, quer avancemos com ela, quer não. Então, esses que abandonam a fé não podem impedir, né? Aqui o final da nota mesmo já fala que a obra progredirá certamente, quer avancemos com ela, quer não. E nós lemos no começo da leitura, né? Que dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade,
pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. E diz que Deus tem homens para isso, né? Preparados, que está com Ele, né? Para erguer a verdade, para estar ali firmes, né? Então vamos para 11. Do que são cientes e que confiança têm os que lutam com simplicidade? Romanos 12:16, vamos acompanhar. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então nós devemos ser humildes, não sendo sábios aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus, né? Vamos à leitura da nota. Se nos lembrássemos de que estamos sendo postos à prova perante o universo celestial, que Deus nos está provando para ver de que espírito somos nós, haveria mais séria meditação e mais fervorosa oração. Os que labutam com simplicidade compreendem que por si mesmo o homem não pode fazer nada de bom. Eles estão cheios de gratidão e ação de graças pelo privilégio de manterem comunhão com Deus. Entretecido com o seu serviço, há um princípio que torna suas dádivas e oferendas totalmente fragrantes. Eles têm a mesma fé e confiança em Deus que uma criança tem no seu pai terrestre. Olha que maravilha, né? Maravilha, né? Então a pessoa primeiro precisa reconhecer, né, que eles não conseguem fazer nada de bom, né? Só por meio de Cristo, só pela graça de Cristo. E por isso eles estão cheios de gratidão, né? Então, que a graça de Deus possa estar conosco e que esse estudo possa chegar a cada coração, que o Espírito Santo possa fazer a obra. E peço que vocês compartilhem nossos vídeos no nosso canal no YouTube, que acesse a nossa página no Facebook e nossa página no site movimentoadventista.com.br. Até uma próxima. Fique com Deus.